sobreviventes! Tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre as leituras de fevereiro! Bora, gente! Salva de palmas! Pra quem? Pra mim! Pra mim! Mês passado eu consegui a extraordinária marca de 3 leituras e eu consegui nesse mês fechar essa coisinha fofa chamada fevereiro com 5 leituras e meia, porque eu tô aqui lendo um livro, mas eu vou deixar pra falar em março, porque eu sinto que eu vou fazer um vídeo só pra ele e vou deixar em segredo o livro. Só se você me seguir no Instagram, aí você vai descobrir, porque né, não escondo nada no Instagram. Esse mês eu consegui fazer essas 5 leituras, eu tô feliz pra burro, porque eu tava pensando que eu só ia acabar lendo só um livro mesmo e ia ser um livro bom, mas acabou que eu tive gás aí pra poder ler outras histórias e vamos falar sobre elas rapidinho por aqui, porque eu quero que vocês conheçam todas elas! Primeira leitura do mês faz parte do meu projeto Babi Lendo GOT e é o maravilhoso Guerra dos Tronos do George R.R. Martin, meu BFF, quem dera. E eu resolvi começar esse projeto nesse mês. A minha intenção era ler um pouquinho todos os dias, então se eu demorasse 6 meses lendo esse livro, tudo bem. A ideia era eu ler com vontade, no tempo que eu tivesse, sem obrigação, entendeu? Sem colocar aquele peso na sua consciência de você tem que devorar esse livro porque ele é enorme, todo mundo fala nele, ele é um clássico e blá blá blá. E eu acabei devorando ele em um mês. Eu comecei a ler no final de janeiro, se eu não me engano. Então eu peguei toda essa primeira semana de fevereiro e devorei a história. E é muito, muito bom. Eu não vou ficar me estendendo sobre ele, porque eu fiz um vídeo separado, vou colocar aqui no card. É aqui. E lá você vai conseguir saber um pouquinho mais da minha opinião sobre essa história, mas eu já posso adiantar que foi uma das minhas leituras favoritas da vida. E eu pretendo começar o segundo livro nesse próximo mês, então... Não tô nem nervosa. Lá no IGTV eu apresentei 2 listas de livros que eu quero ler nesse ano. Uma é a minha TBR, livros novos e antigos, que eu quero ler nesse ano de qualquer jeito. E uma lista de 5 livros encalhados que eu preciso desencalhar de qualquer maneira nesse ano. São livros que eu já tinha começado a leitura, larguei por algum motivo e agora eu quero terminar ele de qualquer forma antes que alguma coisa trágica aconteça. No, God! No, God, please, no! E curiosamente a Guerra dos Tronos estava nessa lista de encalhados e eu pedi pra minha mãe me dar uma luz aí do que eu deveria ler a seguir e ela acabou escolhendo um outro livro que estava nessa lista, que é Encontrada, da série Perdida, da Karina Risse. Pra quem não sabe, eu li a Perdida. A primeira edição dela, lá da editora Baraúna, tá lá em cima o livro. Tem autógrafo da Karina. E eu li esse livro, foi uma paixão à primeira vista, eu fiquei encantada com a história. Karina conseguiu um contrato com a Verus para poder dar continuidade para a história. Eu fiquei um tanto reticente, eu fiquei feliz por ela ter conseguido isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco reticente porque eu não via Perdida como uma história com uma ampla continuidade, como a Karina disse que seria. Acabou que quando eu fui comprar Encontrada, eu fui com uma sede ao pote, desesperada para ler essa história. Comprei na pré-venda, li o livro acho que em pouquíssimos dias e fiquei muito, muito decepcionada. Eu fiz uma resenha desse livro lá no Segredos Entre Amigas e eu fiquei muito triste porque foi uma resenha muito decepcionada. Eu fiquei com medo das pessoas, sabe, querer tacar pedra em mim, porque eu falei coisas assim que pra quem é fã fervoroso vai achar que eu tô sendo muito maligna, mas na realidade eu fiquei muito triste escrevendo aquilo porque eu não tava esperando que eu fosse desgostar tanto da história. Eu fiquei tão triste que eu não tinha a menor pretensão de comprar os próximos livros, mas acabou que lá pra meados de 2016,
2017, a Amazon fez uma promoção e colocou todos os livros em torno de R$15, alguma coisa assim. E eu acabei comprando e completando a minha coleção e resolvi que em algum momento eu iria dar continuidade para a série. Só que eu ia fazer isso agora, em 2019, e eu me dei conta que eu sou uma pessoa diferente, sabe? Eu não sou a mesma menina de 2014, então eu pensei, vou ler Encontrada novamente e ver o que eu acho dessa leitura agora, né? Com a minha cabeça diferente, né? Com uma maturidade mais brilhante, enfim. E eu li e eu continuo com a mesma opinião. Tá, mentira. Na primeira leitura eu dei 2,5 de estrelas. Eu fiquei muito decepcionada, como eu falei. Mas nessa leitura eu já modifiquei a nota, dei 3 estrelas. Eu continuo vendo problema ainda na Sofia. Eu acho que ela se tornou uma protagonista chata, mimada. Ela comete várias burradas e ao mesmo tempo ela não quer cometer essas burradas, mas ela comete essas burradas sabendo que está cometendo essas burradas. Tem muitos personagens e a maioria deles são idênticos. Eu não consigo, sabe, criar uma diferenciação entre eles ao longo da leitura. Parece que todo mundo saiu do mesmo molde. Tirando o Ian, a Valentina e a Elisa, o resto é tudo igual. Então é uma coisa que me incomodou naquela época e me incomodou agora. Tem a chegada de personagens novos que não faz a menor diferença para a história. Até porque uma das personagens ela acaba sendo importante para o mistério que é solucionado no final da trama, mas qualquer outra personagem feminina poderia ter solucionado aquilo, então não necessitava da existência dessa personagem e teria sido até melhor porque teria poupado umas 100 páginas do livro, né? E esse é um outro ponto. Eu senti falta de uma boa edição na história. Eu acho que tem muita coisa repetitiva, tem cena desnecessária que poderia ter sido cortada. Então, vamos dizer assim que 40% da história é mais um filler para poder chegar na trama de fato do que algo necessário para o público conhecer essa nova fase na vida da Sofia. Tirando, além disso, a diagramação desse livro, Dona Verus, tá o ó. Eu sei que eu paguei baratinho e tal, e essa é a 7ª edição. Mas olha só, a primeira edição, eu botei isso na minha resenha lá no Segredos Entre Amigas, tinha erros ortográficos horríveis. Inclusive erros ortográficos em nome de personagem. Aqui eu já percebi que houve a correção dessa maioria desses erros, e que eu fiquei muito feliz porque, né, bacana. Mas a diagramação dele e ainda tem alguns erros perdidos aqui na meiuca do livro, e a diagramação dele tá muito ruim. Tem partes que tá apagado, que não tem travessão. Então eu não sei se foi um problema com a gráfica, eu não sei se foi problema com o arquivo da diagramação, eu só sei que ficou o ó. E pelo preço que a maioria das pessoas pagam por esse livro na loja física, é questão de fazer até manifestação, porque não tá valendo muito não. Como eu disse, eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu pretendo ler a continuação, que é Destinado, mas eu tô empolgada mesmo para ler o livro da Elisa, que é Prometida. Então, eu devo ler Destinado, não vou gostar muito e vou adorar chegar em Prometida para poder falar mais sobre essa série. E agora o resto das minhas leituras foram todas feitas aqui nesse meu bonitinho Sherlock Holmes, que é o meu Kindle, e foram contos. 2 desses contos eu ganhei de presente do autor. O Lucas Mota entrou em contato comigo, ele me viu falando que eu gosto de ler e-book e ele resolveu me presentear com uma das histórias dele. E acabou que o menino me mandou todos os livros dele e eu fiquei feliz pra caramba, porque eu tava tendo dificuldade de escolher qual história dele eu ia ler, porque todas pareciam muito boas. E um pequeno spoiler, são mesmo. Eu comecei lendo os 2 contos da série Soundtrack, que são contos com uma vibe de ficção científica. O primeiro conto é O Destino de Aira,
E a protagonista é a Lúcia e ela é a única humana na Estação Espacial Jono 29. E ela é responsável por monitorar o planeta de Aira. Acontece uma situação após um acidente e ela é colocada, vamos dizer assim, refém de um visitante inesperado com intenções um tanto duvidosas. Esse foi um dos contos que eu já fiquei com um olhão pra ler, porque com essa vibe de ficção científica eu amo. Eu na hora me senti no episódio de Star Trek e eu fiquei bem empolgada, até porque a personagem era uma mulher sendo protagonista de uma nave, numa ficção científica, tudo que eu gosto. E eu comecei a ler esse conto e, cara, é muito bom. Não só o desenvolvimento da narrativa, que tem um começo, meio, fim, tudo juntadinho lá nas 24 páginas, como a escrita do Lucas é muito rica, muito sucinta, muito gostosa de ler. E em tão pouco tempo você consegue definir muito bem cada um dos personagens. Eu fiquei encantada pela Lúcia, pela construção do enredo dela na história do passado e também em quem ela era naquele momento da história, a determinação dela. Olha, é um conto que me deixou com os olhos brilhando. Eu dei 5 estrelas e eu tô apaixonada por essa capa. Tanto que eu tenho um projeto de ir na casa do Lucas e roubar um pôster, porque é muito lindo. Vou colar aqui, então talvez eu seja presa porque ele vai saber que fui eu que roubei. Mas vale a pena, vale muito a pena. O segundo conto é Desintegrado. Conta a história do Fernando que sofreu um trauma, fez ele se afastar da grande paixão da vida dele, que é a música. E essa história vai narrando como esse personagem se desencontrou dessa paixão e o que acabou acontecendo para ele perder essa paixão e até mesmo como ele pode reencontrá-la. Esse é um conto que ele não só é muito emocional, como ele também tem uma delicadeza que é surpreendente, sabe? Ele tem toda uma vibe também que vai para esse lado do sci-fi. Em alguns momentos eu estava esperando que alguma coisa ia sair de buraco para poder matar o Fernando, mas na realidade é uma grande história sobre a consciência dele e sobre como as nossas ações elas acabam nos perseguindo e sugando o que a gente tem de melhor sem a gente perceber. É um conto muito bonito, eu fiquei muito encantada com toda a construção desse universo, porque é uma história dentro da mente do personagem e você tem ali vários personagens participando e mesmo que alguns deles tenham uma participação pequena, você consegue ver bem quem ele era na vida do Fernando e como ele era importante. E eu terminei esse conto emocionada, eu fiquei muito impactada com a história. Eu dei 4 estrelas pra ele, na verdade eu queria ter dado 5, eu só não dei 5 porque eu tive essa dificuldade de me encontrar na narrativa ao longo da leitura, então eu estava muito nessa expectativa que alguma coisa ia acontecer e eu acabei não me envolvendo tanto como eu esperava. Mas eu acabei terminando a história mais feliz do que eu estaria se tivesse acontecido o que eu esperava. E isso eu não sei se justifica minhas 4 estrelas, e talvez eu reveja isso, mas eu coloquei essa história como a minha favorita. E você pode adquirir as 2 histórias na Amazon ou pagando, né, pelo e-book, que vai ajudar muito o Lucas, ou também assinando pelo Kindle Unlimited, você pode pegar os 2 contos de graça. E se eu não me engano, eu falei que o outro conto tinha 24 páginas, mas na realidade o Destino de Aira tem 19 e esse aqui tem 24 páginas. São contos bem rapidinhos, você consegue ler em menos de 1 hora, é uma delícia, vale a pena, eu recomendo. O último conto que eu li também foi do Kindle Unlimited, foi o conto do Jantar, da Carol Telly. Esse conto narra a história de uma mulher que foi oprimida pela vida e pelas escolhas que ela fez. E a gente vê o que isso torna ela nesse conto. Eu segui a dica do Henry Neto do Book Crushes. Ele falou que ele pegou esse conto para ler assim, sem ter muita informação sobre a história, então ele leu esperando que fosse ser uma coisa e ele acabou se surpreendendo porque a história tem uma reviravolta. E
vai para um lado mais de suspense. E aí eu fiquei curiosa e coloquei esse conto na minha lista no Kindle Unlimited. Demorei ele para ler, eu estava esperando ler ainda no final do ano passado, eu acabei lendo agora e olha, é muito bom. Você começa a narrativa e você já vai sentindo que tem uma coisa meio agridoce, você vê a maneira que ela fala sobre a vida dela, tem os tons um tanto... Existe um lado positivo e saudável em alguma das memórias que ela diz, mas tudo isso começa a ser corroído e quando você chega na conclusão da narrativa, você fica... O único pensamento quando eu cheguei na fim da narrativa foi: amiga, eu não sei se isso foi certo, mas eu também não sei se você tá errada. Eu dei 5 estrelas pra esse ponto e você pode ler no Kindle Unlimited ou comprando, porque vai ajudar muito a Carol, né, gente? E é só isso, foram as minhas 5 leituras, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, eu tô com uma meta de chegar a 75 inscritos e eu tô devendo pagar um mico aqui e já vai rolar, tá, gente? Já vai rolar esse mico, já tá chegando aí. Então se inscreva, compartilhe com quem gosta de escrita, de livros, de tudo que há bom nessa vida. E um beijo, até a próxima, tchau!